O seu plano pode ser coletivo no nome e familiar na realidade. Essa frase resume a tese do falso coletivo. No papel, o contrato aparece como empresarial, pequena e média empresa, MEI ou coletivo por adesão. Mas quando você olha para a vida real, quem está naquele plano é você, sua esposa, seu marido, seus filhos, talvez o seu pai ou sua mãe. Poucas vidas, quase todo mundo da mesma família, sem negociação real com a operadora. E aí vem o reajuste. 30%, 40%, às vezes mais. Quando você não liga para reclamar, a resposta vem pronta. Senhor, esse é um plano coletivo, o reajuste não segue o teto da ANS, dos planos individuais. E você fica com aquela sensação de ter caído numa armadilha que só descobriu depois de anos pagando plano de saúde. Eu sou o Elcio Carvalho, advogado, e nesse vídeo eu vou explicar o que é falso coletivo em plano de saúde, quando essa tese pode aparecer e quais documentos você precisa separar antes de concluir qualquer coisa. Já começo com um aviso importante aqui. Nem todo plano por CNPJ é falso coletivo e nem todo MEI é problema. Nem toda empresa familiar está errada com o plano. O que importa é a realidade do seu contrato. Primeira coisa, vamos entender o que seria um plano coletivo legítimo. Um plano coletivo empresarial existe para atender um grupo vinculado a uma pessoa jurídica. Por exemplo, uma empresa contrata plano de saúde para empregados, sócios, diretores e dependentes dos funcionários. Um plano coletivo por adesão existe para pessoas vinculadas a uma entidade representativa, como associação, conselho de classe profissional, como é o meu caso, a OAB, um sindicato e normalmente com uma administradora de benefícios no meio, como a Qualicorp, por exemplo. A ideia por trás do coletivo é simples. Existe um grupo. Esse grupo tem alguma capacidade de negociação. O risco é dividido entre as pessoas. O contrato não depende apenas da realidade de uma família só. Em tese, esse é o modelo e faz bastante sentido. O problema começa quando essa lógica coletiva aparece só no nome. Imagine uma família de 3 pessoas. O titular abre um MEI ou usa uma pequena empresa que ele presta serviços. Contrata um plano empresarial. Mas no plano só tem ele, a esposa e um filho. Na prática, aquilo funciona como um plano familiar, mas no papel a operadora trata como coletivo. E por que isso aqui importa? Porque o plano coletivo não segue automaticamente o mesmo teto de reajuste definido pela ANS para planos individuais e familiares. Então a família entra por uma porta mais barata, muitas vezes porque o plano individual está caro ou quase não é oferecido. E depois descobre que o reajuste pode vir muito mais alto. É aqui que muita gente se sente enganada. Não porque abrir uma empresa, abrir MEI, ter pequena empresa ou contratar um plano empresarial pode ser perfeitamente legítimo. O problema é quando a pessoa nunca foi tratada como empresa de verdade na negociação. Na venda, ela ouviu só. É o mesmo plano, só que pelo CNPJ fica mais acessível. Eu sei que você já ouviu isso. Na hora do reajuste, você ouviu. Agora é coletivo, então o índice é outro. Percebe aqui a virada? Na entrada, o CNPJ foi apresentado como facilidade, como mais barato. E aí, na hora da cobrança, da renovação, o CNPJ aparece como uma justificativa para o reajuste que a família não consegue discutir. Essa mudança de posição é o que acende um alerta. Agora vamos definir aqui em linguagem simples. Falso coletivo é o contrato que se apresenta como coletivo, mas que na prática não tem uma coletividade real por trás. É o contrato que veste roupa de empresa, mas vive como família. É o contrato que usa CNPJ, associação ou formato coletivo, mas cobra um núcleo reduzido, sem poder real de negociação e com características muito próximas de um plano individual ou familiar. Eu gosto da imagem o seguinte: a capa do contrato diz uma coisa, mas a mesa de jantar mostra outra. Na capa, empresa. Na mesa, família. E o direito olha para isso porque contrato não é só o nome que eles colocam nele. Contrato também é a realidade que ele produz. Quais são os sinais de alerta? Primeiro sinal de alerta aqui para você. Poucas vidas. 2, 3, 4, 5 pessoas no plano já chama bastante atenção para esse falso coletivo. Poucas vidas sozinhas não resolve a tese, mas é um sinal importante porque um coletivo verdadeiro costuma diluir risco em um grupo maior.
Segundo sinal aqui, ó, vínculo familiar entre os beneficiários. Se todas as pessoas do contrato são marido, esposa, filho, pai, irmão, a aparência familiar fica aqui cada vez mais forte. Vai juntando os sinais. Terceiro, CNPJ criado ou usado apenas para contratar o plano. Se o MEI ou a pequena empresa não tem empregados, não tem dinâmica empresarial relevante e entrou na história apenas como forma de acessar o plano de saúde, isso aqui é mais um ponto, precisa ser observado, vai somando os sinais. Quarto sinal, a ausência de negociação real. A operadora fala em livre negociação, mas que negociação é essa? Você sentou com a operadora para discutir o índice? Recebeu uma proposta alternativa? Teve algum poder de barganha? Ou você só recebeu uma carta de reajuste e a opção ou paga ou sai? Quinto sinal aqui, reajuste alto sem explicação clara. Aumento alto por si só não fecha a conta, mas aumento alto sem memória de cálculo, sem transparência e sem explicação compreensível acende alerta. E existe um sexto ponto aqui que eu gosto de observar também. Quem carregou o risco na prática? Se a operadora trata aquele pequeno grupo como se ele tivesse uma força coletiva para negociar, mas na vida real a pessoa só recebeu um boleto novo e não teve escolha concreta, a palavra aqui coletivo começa a perder substância. Você concorda comigo? Coletivo de verdade tem grupo, tem negociação, tem algum nível de poder do contratante. Quando isso aqui não existe, o nome coletivo pode virar apenas uma etiqueta. Se essa explicação está clareando o que aconteceu com o seu plano, deixa aqui um like no vídeo. Isso ajuda outras pessoas que o contrataram pelo CNPJ e ainda acham que não existe nada a ser analisado. Existe muita coisa, você está vendo aqui. Aproveita e se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar explicando o direito da saúde de um jeito direto, sem juridiquês e sem promessa fácil. Agora, por que o falso coletivo importa tanto? Importa por 3 motivos. O primeiro é o reajuste. Se o contrato é tratado como coletivo, a operadora tende a aplicar reajustes próprios de contrato coletivo, muitas vezes com sinistralidade, variação de custo médico hospitalar e outros critérios. Mas se a justiça entende que aquele contrato era falso coletivo, os índices da ANS para planos individuais e familiares podem virar parâmetros de revisão. Não é automático, depende do caso, depende dos documentos, depende de uma decisão do juiz. Mas é justamente aí que nasce a discussão. O segundo motivo é o cancelamento. Contratos coletivos têm regras diferentes de rescisão. Isso assusta muito quem está em plano pequeno, familiar, tem uma pessoa idosa em casa ou com tratamento em andamento. Quando o plano é coletivo só no nome, o risco da família ficar vulnerável a regras mais duras aqui precisa ser analisado com muita cautela. E o terceiro motivo é a previsibilidade. Plano de saúde não é assinatura de aplicativo que você cancela e troca no mês seguinte. Quando envolve saúde, idade, doença pré-existente, tratamento e rede médica, trocar de plano pode significar carência, perda daquele médico que você usa, perda do hospital que você está acostumado, que é perto da sua casa, perda de segurança. Então, quando o contrato foi vendido como solução acessível e depois se torna uma fonte permanente de susto, você precisa entender se aquilo é só mercado ou se há aqui uma distorção jurídica. Mas aqui entra um ponto muito importante. Sua suspeita não é uma conclusão. Eu não quero que você termine esse vídeo dizendo meu plano é MEI, o Elcio falou, então é falso coletivo. Não é assim. O correto é você dizer: meu plano tem sinais que merecem uma análise. Isso aqui muda tudo. O direito não trabalha bem com rótulo apressado, trabalha com prova. E a prova está nos seus documentos, está no seu contrato, na proposta de adesão, na relação dos beneficiários, no cartão CNPJ, nos boletos antigos, nos comunicados de reajuste que você recebeu, nas respostas da operadora, na memória de cálculo, quando isso existe, é raro. Sem isso, a conversa aqui vai virar uma mera indignação sua e minha. Com isso aqui, com esses documentos, a conversa vira um caminho. Então vamos lá para o checklist. Se você suspeita que o seu plano empresarial funciona como plano familiar, separe primeiro.
Contrato e proposta de adesão. Relação de beneficiários do plano. Boleto dos últimos 3 anos, se possível. Comunicado do reajuste. Cartão CNPJ, comprovante de MEI ou contrato social. Qualquer mensagem da corretora, administradora ou operadora explicando a contratação. 7º documento. Resposta por escrito da operadora sobre o cálculo do reajuste. Todos esses documentos aqui contam a história do seu contrato. E o falso coletivo, a história importa mais do que o nome. Eu vou repetir porque essa é a frase central desse vídeo. O nome do seu contrato importa, mas a realidade do seu contrato importa muito mais. Se no papel está escrito coletivo empresarial, mas na prática aquele contrato cobre só a sua família, sem poder real de negociação, pode existir uma tese a ser analisada aqui. Não como promessa, não como uma conclusão automática, mas como uma hipótese jurídica séria. Se você recebeu reajustes altos em um plano contratado por MEI, pequena empresa, CNPJ familiar ou associação, o primeiro passo não é cancelar o seu plano. O primeiro passo é você reassistir esse vídeo e organizar os documentos. Contrato, vidas vinculadas, boletos, comunicados de reajuste e dados do CNPJ. Com isso aqui, dá para fazer uma avaliação inicial do seu caso e entender se há sinais de falso coletivo ou se o aumento precisa ser analisado por outro caminho. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa um like, clica no like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que tem plano empresarial, mas na prática usa como plano da família. Te vejo no próximo vídeo.